Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Me Chamo Patrick Podcast, onde a gente fala sobre empreendedorismo, mentalidade, que hoje vai ser o tema principal, porque eu quero saber, já deixar uma pergunta para você e você pode deixar aí nos comentários já respondendo. Você já viu alguém super talentoso que nunca saiu do lugar? Um monte, né? Eu já vi um monte. E você já viu aquela pessoa também que é super normal e ela já chegou muito longe? E aí eu faço um paralelo até disso daí comigo. Eu conversando com amigos, eu falo muito sobre isso. Eu não tenho absolutamente nada fora do normal. Aliás, eu acho que eu não tenho característica nenhuma que seja muito fora da curva. Mas uma coisa que eu tenho que é muito forte é a minha mentalidade. Se eu coloco alguma coisa na minha cabeça que eu vou fazer e que aquilo ali vai sair do papel, nada me abala. E até um ponto que é legal, porque eu trago isso muito para o meu início no digital. A partir do momento que eu começo a gravar conteúdo e a fazer qualquer coisa relacionado a isso, eu já sei que aquilo ali eu não parava. E que dali eu iria aprender cada vez mais e me tornar cada vez melhor no que eu estou fazendo. E eu acho que essa é a grande diferença entre quem chega em algum lugar e quem não chega. Porque, na verdade, o talento sozinho, ele não ganha nada, ele não garante nada. A gente fica só... Às vezes é até pior a gente ser talentoso e a gente crescer falando que é muito talentoso em algo. Porque se nós não formos educados para usar o nosso talento junto com a mentalidade, junto com força de vontade, com resiliência e com tudo, a gente acaba não chegando em lugar nenhum, porque, na verdade, as pessoas elas superestimam o talento. Elas acham que o talento por si só, e aí a gente fala aqui até de uma coisa polêmica. Vamos trazer um nome polêmico para cá. Vamos falar do Neymar. O Neymar ele não poderia ter ido muito mais longe do que ele foi. Todo mundo não sabe que talvez ele tenha sido entre os 3 jogadores mais talentosos que já tiveram no futebol brasileiro ou no futebol mundial. E por que ele não ganhou nenhuma vez como melhor do mundo? Então, talvez ali não tenha sido questão de empenho, é questão de mentalidade, é questão... Ele foi tão agraciado e as pessoas falando tanto que ele era talentoso, que ele achou que ele fosse chegar tão longe. E ele chegou, mas ele poderia ter ido muito mais, porque se nós trouxermos aí o paralelo do Cristiano Ronaldo, que não tem tanto a habilidade dele, chegou muito mais longe do que ele, pelo menos em prêmios, em títulos e tudo mais. Então a gente tem outros exemplos aí também, como o Michael Jordan, que foi um dos maiores jogadores de basquete da história. Ele foi cortado do time da escola. E quando ele passou por isso, ele botou na cabeça que isso nunca mais ia acontecer com ele. Ele nunca mais ia passar por aquela situação. E aí ele começou a treinar muito mais a mentalidade dele, e cada vez ele foi se aperfeiçoando, tanto na parte mental, quanto também no talento que ele já tinha. Mas para ele desenvolver essa parte mental e ser algo fora do normal, ele não se abalar, e na verdade ele fala que ele se abalou muitas vezes, mas ele não deixava isso transparecer, ele precisou passar por momentos difíceis. Então, às vezes, passar por um corte ou por ser mandado embora do emprego ou por uma falência de empresa, às vezes isso daí vai fazer bem para você poder ter aquele estalo e ir para um próximo nível mental. Então, o que realmente separa os grandes dos pequenos? Eu acho que tem uma coisa aí, na verdade tem 2 coisas. A mentalidade fixa, que é pessoas que são limitadas, mas não limitadas como pessoa, porque ninguém a gente pode aprender tudo. São pessoas que se limitam. Então a gente tem crenças que a gente traz de criação nossa, de onde a gente nasce, ou que a gente aprende ao longo da vida e que acaba limitando muito aonde que a gente vai chegar. E essas pessoas, na verdade, quando elas encontram dificuldade, elas pensam logo, isso não é para mim, eu não sou bom nisso, eu não vou conseguir. Na verdade, você ter uma mentalidade de crescimento, que é o outro ponto, né, que são pessoas que acreditam que pode melhorar em cima de qualquer coisa que esteja passando na vida. Então, um erro para essa pessoa que tem a mentalidade forte é um aprendizado. E eu acho isso muito legal, porque eu conheço pessoas que já quebraram e que fizeram empresas milionárias. E por que é muito mais fácil um cara desse que já fez uma empresa milionária construir outra, mesmo se ele vier a quebrar?
porque ele já percorreu aquilo ali, ele já tem a mentalidade para aquilo ali, ele já construiu a resiliência nele naquilo ali. Então, essa pessoa, na verdade, ela já encarou desafios como oportunidade e isso daí virou aprendizado para ela. Então, se você encara um desafio e pensa, eu não sou bom nisso, você está desistindo antes de você tentar fazer aquilo ali. E, na verdade, você deveria se perguntar como eu posso aprender com isso? O que isso vai me trazer de positivo? O que eu vou melhorar com isso? E até trazendo aí para histórias minhas, toda vez que eu errei, eu aprendi muito com o erro. Foi uma coisa assim, mas o erro, por outro lado, nunca deixou eu parado no que estava fazendo. Porque para mim, assim, errou, vamos agora fazer certo, vamos agora correr atrás. O erro não pode limitar a gente a parar naquilo ali. Mas isso é questão de cabeça. Falam assim, então você não liga para o que está acontecendo? Eu ligo para caramba, só que se eu ficar parado, eu não vou avançar. Então a única maneira de eu avançar é eu aprender com o erro e não cometer ele de novo. E às vezes você até comete, tá? Às vezes o erro vai acontecer e se fala, sabe aquela história de errar é humano, continuar no erro é burrice? Às vezes você vai continuar até você aprender. O que a gente tem que ter na cabeça, tem que ter a mentalidade nossa, é que ao longo da nossa trajetória, a gente tem que ir aprendendo, lendo, se aperfeiçoando para a gente conseguir melhorar. O grande lance da vida é a gente olhar como a gente era aos 20, aos 30, e quando a gente chegar aos 60 e 70, a gente vê que a gente se tornou totalmente diferente daquilo ali. Então, vamos parar de se definir pelo talento, né? A pergunta é toda hora, como que eu posso melhorar isso? Como que eu posso melhorar isso? Aprender todos os dias, a gente tem que estar sempre aprendendo alguma coisa, ou a gente lendo, ou mesmo que a gente erre, a gente aprendendo com o erro, a gente ajusta ali, a gente continua. Não tenha medo do erro. O erro faz parte, eu já errei muito mais. Se vocês sentarem comigo e a gente tiver uma conversa de bar, vocês ficam horrorizados com quantos erros eu já tive. Eu teve um negócio que eu tive que eu não sei como eu não quebrei, de tanto erro que teve. Mas no fundo, depois eu fiquei sabendo por que eu não quebrei. Porque os movimentos para acertar foram muito rápidos. Então, conforme eu via que estava indo pelo lado errado, eu tinha todos os números ali, eu tinha um negócio na mão, então eu sabia muito o que estava acontecendo e conhecia muito do negócio, e eu fazia movimentos muito rápidos para voltar a acertar. Mas às vezes você erra na hora de investir, você erra na hora de montar uma filial do teu negócio, você erra às vezes na hora de contratar um funcionário. Isso vai acontecer. Falando de funcionário, então, quantos funcionários eu errei para poder acertar com um? Sei lá, se eu botar numa proporção, deve ser 30-1. Eu erro com 30 para achar um fora do normal, fora da curva. Às vezes nem fora da curva, né? Mas que cumpra um pouco acima do que é solicitado para ele, né? E eu acho que o que a gente tem que pensar também sobre a vida nossa é que a gente tem que encarar que tudo aqui pra gente é um treino. Tudo nosso aqui é treinável. A gente está aqui treinando para a gente ir melhorando. E conforme a gente vai mudando essa mentalidade, melhorando a nossa mentalidade, o nosso crescimento vai ser cada vez melhor até esse crescimento explodir. Então, nada que a gente faz é algo que a gente já nasceu sabendo fazer. Por mais que a gente tenha talento naquilo ali, a gente tem mais facilidade. Mas se a gente treinar, a gente fica cada vez melhor. Então a dica que eu deixo aqui para vocês hoje é, se você for muito talentoso, treine ainda mais do que quem não é. Se você não for talentoso, treina muito mais do que é. Mantenha ali a resiliência, mentalidade que as coisas vão acontecer no tempo que tem que acontecer e no final tudo vai dar certo. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Quem está escutando pelo Spotify, deixa ali a avaliação. Quem está no YouTube, deixa comentário, se inscreve no canal. Bora que o show é ao vivo!